Bem, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres. Estamos aqui em Jó, capítulo 13. Jó, capítulo 13, a Bíblia diz: calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo defenderei o meu procedimento, também isto será a minha salvação. Vou repetir: contudo defenderei o meu procedimento, também isto será a minha salvação. Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Como é que está o teu procedimento? Será que o teu procedimento é capaz de ser a tua salvação? Como é que Deus te vê? Como é que está o teu comportamento, as tuas atitudes diante das pessoas? Como é que está o teu coração? Cheio de esperança ou angustiado, sem esperança? Como é que está a tua vida com relação a como você enxerga a vida? Será que a vida é colorida ou a vida é cinzenta para você? Então é sobre isso que nós vamos meditar juntos aqui, aprendendo com Jó o comprometimento que Jó tinha, permanecendo firme a todo custo. Sempre lembrando que a vida de Jó, no início da sua jornada ali, quando houve aquela calamidade, aquela crise tremenda, onde ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, perdeu seus filhos, perdeu todas as suas posses, toda a sua família, a não ser a sua esposa e a sua própria vida, perdeu a sua saúde, teve chagas terríveis, tumores terríveis. Mas a Bíblia diz que mesmo diante de todas essas calamidades, crises e problemas, Jó não blasfemou contra Deus. Jó se manteve íntegro, correto, de bom caráter perante Deus. Um homem bondoso, um homem firme nas suas convicções, nos seus valores. E é isso que nós vamos falar. Comprometimento, Jó permanecendo firme a todo o custo. O que nós podemos aprender com a vida de Jó? Nós vemos aqui que essa sentença, principalmente a 13:15, confunde cristãos nominais, aqueles que se dizem crentes, se dizem evangélicos, se dizem de Deus, mas verdadeiramente não são. São os chamados cristãos nominais. Mas é esse exatamente tipo de afirmação que Deus usa para construir o seu reino a partir dos nossos corações e também nos lugares mais sombrios da experiência humana, ou então na terra que ele mesmo criou. Jó 13:15 diz: eis que me matará, afirma Jó, já não tenho esperança. Como se ele estivesse sentindo que algo de ruim poderia passar com ele. Afirmações como essa abalam até mesmo os portões do inferno. E sim, tem dias que realmente estamos angustiados, estamos com o coração apertado, estamos atribulados. O que pode parar um cristão e que faz com que esse tipo de comprometimento acabe acontecendo no seu coração? Não à dor, Ou seja, dizer não à dor, dizer não a tudo aquilo que promove a dor. Não à morte também, dizer tudo aquilo que promove morte no nosso coração e na nossa vida. E não à privação. Então, essas três coisas nós temos que nos comprometer a dizer não. Não à dor, não à morte e não também à privação. Por quê? Porque o terrorismo, quando a gente pensa aí no mundo aí fora, por exemplo, se tornou um grande problema internacional. Essa é a pergunta que nós fazemos. Por que o terrorismo, por exemplo, se tornou um grande problema internacional, não apenas nas nações, mas fora das nações a nível internacional? E a resposta é porque terroristas já abriram mão da sua vida em favor de uma causa. Nós vemos que a maioria dos terroristas, infelizmente, eles usam uma causa religiosa para causar um estrago tremendo sobre si mesmo e sobre outras pessoas. Eles conduzem um carro, por exemplo, cheio de explosivos para áreas inimigas porque já não estimam a sua vida. Olha o perigo de você não valorizar a sua própria vida. É o que um terrorista faz. Ele não valoriza a sua vida de tal ponto em que ele se autodestrói e acaba, através de uma bomba, de uma explosão, de uma destruição, causar ainda moléstias, maldade
terrível, crueldade terrível ainda contra outras pessoas. É a esse ponto que Jó finalmente chegou num determinado momento da sua vida. Pronto para abrir mão da sua vida, só que é interessante que ele abriu mão da sua vida para Deus. Vou repetir, Jó abriu mão da sua vida em meio à sua dor, ao seu sofrimento, para Deus. Somente nessa posição, quando abrimos mão da nossa vida para Deus, é que encontramos plena libertação. Somos livres de qualquer tentação, de qualquer ameaça, de qualquer sedução, de qualquer pecado, de qualquer instigação. Quando podemos dizer, como o apóstolo Paulo, que já morremos com Cristo. Agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Já morremos com Cristo, agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Então teremos chegado ao lugar onde Deus de fato nos pode usar, quando morremos para nós mesmos, para vivermos plenamente, segundo os propósitos, segundo o chamamento, segundo a missão que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então leia com carinho aí na sua casa, Gálatas 2:20. Tenho certeza que você vai aprender coisas tremendas acerca do apóstolo Paulo, dessa entrega, dessa renúncia. Aqui nós vemos o poder da renúncia. Abrir mão da nossa própria vida em favor de algo maior, de um propósito maior. E nada melhor e maior do que o propósito de Deus na nossa vida. Vemos também aqui Jó uma espécie de confusão, né? Ele estava confuso, mas jamais descrente. Confuso, mas jamais descrente. Vemos que Deus não se incomoda com perguntas que nós fazemos muitas vezes para Ele. É de se duvidar que Ele até odeie quando a gente faça qualquer pergunta para Ele nos nossos momentos de angústia, crise, calamidade e dificuldade. Durante muitas horas pesadas, vemos os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, acusando-o de todo tipo de males, né? Falaram o tipo de palavras tolas que gente saudável, mas às vezes mal informada, muitas vezes diz àqueles que estão sofrendo. Como Jó queria levar o seu caso ao próprio Deus, porque sabia da sua integridade, sabia que o seu coração não havia se desviado do Senhor ou feito qualquer coisa equivocada, horrenda, destruidora. Pelo contrário, quando ele diz assim, lá em Jó 3:11, por que não morri eu na madre da minha mãe? Olha só, ele está fazendo uma pergunta para Deus. Ou então ele pergunta ao Senhor, até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Ou seja, Jó passando por essa dor, por esse sofrimento terrível e se perguntando para Deus aqui em Jó 7:19. As palavras de Jó refletem aqui o tipo de tormento que podemos esperar de um homem temente a Deus que se encontra em profundo sofrimento. Vou repetir, homens e mulheres que temem a Deus também passam por sofrimento. Vou repetir aqui, dor e sofrimento muitas vezes também assolam o coração e a vida de quem teme ao Senhor, de quem ama ao Senhor. Mas nada disso, somente no final do livro, Deus pelo menos quebra o seu silêncio e fala diretamente com Jó. Porém não responde nenhuma das questões de Jó, nem o castiga pelo fato de questionar o próprio Senhor. Deus repreende Jó somente por uma coisa, por duvidar do caráter justo de Deus. Você vê isso lá em Jó 40, versículo 8. Ou seja, ele passou por tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor, tanta calamidade, tanta dificuldade, que Jó duvidou do caráter justo de Deus. E aí nós temos que perguntar para nós mesmos, será que não temos duvidado do caráter bom e justo de Deus? Será que não temos duvidado das facetas, das características, das virtudes de Deus, de quem é Deus? Quem é que é Deus para você? Quem é que é Deus no seu coração? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e nunca duvidarmos do caráter justo de Deus. É interessante que homens e mulheres de Deus nunca devem ter medo de fazer perguntas difíceis a Deus. Não tenha medo de fazer perguntas difíceis a Deus, mas nunca devemos exigir que Ele as responda. Sim, às vezes Deus vai responder, mas às vezes Deus vai permanecer em silêncio. É o famoso silêncio de Deus. Tá? Então,
nunca exija que Deus responda sempre as suas perguntas. Mas, se você tiver qualquer dúvida, qualquer angústia, qualquer situação que você queira perguntar para o Senhor, faça essa pergunta para Deus. Procure na palavra de Deus, aqui, as Sagradas Escrituras, as respostas do Senhor para a sua vida. Às vezes Ele vai te responder através da palavra, através de profetas, através de pessoas, através das circunstâncias, através da natureza. Deus pode falar conosco de diversas maneiras, através da nossa consciência, através da voz do Espírito Santo no nosso interior. Sim, Deus pode nos responder, mas Ele não é obrigado a sempre nos responder. Então não importa quão sombrias tenham sido as circunstâncias ao nosso redor, devemos resistir à tentação de duvidar da natureza santa de Deus. Eu vou repetir, devemos desistir, e resistir à tentação de duvidar da natureza de Deus. Quando nós, como Jó, com lábios trêmulos, confessamos a assombrosa majestade de Deus, estaremos pelo menos prontos para as assombrosas bênçãos de Deus. As assombrosas bênçãos de Deus. As amazing, maravilhosas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então pense um pouquinho sobre isso. Jamais duvide da natureza santa de Deus. Jamais duvide do caráter justo de Deus. E lembre-se de permanecer, mesmo diante da dificuldade, mesmo em confusão, mesmo confuso. Não seja descrente, não duvide de Deus. Permaneça comprometido, permaneça firme a todo custo, assim como Jó, diante de Deus na sua fé. Que a sua fé seja pujante, que a sua fé seja maravilhosa, que a sua fé cresça mediante as situações difíceis, as lutas, os problemas, as dores, os sofrimentos. Lembre-se também que a vida cristã não é só dor e sofrimento, não. A dor e o sofrimento é algo intrínseco à condição humana. Às vezes ela virá, às vezes assolará o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Porque a Bíblia diz que haverão dias maus. Por isso nós temos que nos revestir do Senhor e na força do seu poder. Nós temos que tomar sobre nós a armadura descrita em Efésios 6, para que possamos resistir ao dia mau e, tendo vencido tudo isso, permaneçamos inabaláveis diante do nosso Deus. Então, se você quer se tornar uma pessoa vencedora, triunfante, inabalável, que não se abala por qualquer coisa, mas realmente tem um coração firme, forte, comprometido com a natureza, com as virtudes de Deus, com o caráter de Deus, permaneça firme no Senhor, se revista de Deus e na força do seu poder, ore todos os dias, medite na palavra, jejue diante do Senhor para alcançar coisas extraordinárias em Deus, também para se santificar e se consagrar ao Senhor, é o principal motivo de nós jejuarmos a Deus. Adore ao Senhor, ore ao Senhor, tenha comunhão com os irmãos e sirva as pessoas, as 6 disciplinas espirituais, para que possamos crescer, florescer, amadurecer no Senhor. Oração, meditação na palavra, jejum, adoração, comunhão com os irmãos e servir as pessoas, a fim de que Deus nos use também poderosamente em favor de outras pessoas. Então, cresça no comprometimento com Deus. Como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Você tem ido na igreja? Uma das coisas que mais nós vemos hoje, por causa principalmente da pandemia, as pessoas se afastaram de Deus, as pessoas se afastaram do reino de Deus, as pessoas se afastaram da comunhão com os irmãos, acham que pode viver uma fé isolada, ilhada. Não existe isso, gente. Nós precisamos uns dos outros. A fé cristã é uma fé em comunidade, em koinonia, em comunhão com os seus irmãos, até porque nem sempre você vai estar bem. E quando você não estiver bem, você precisa abrir o coração com alguém, você precisa buscar ajuda, você precisa a comunhão com outros irmãos que estão mais fortes, que são mais maduros, que podem te auxiliar, te ajudar a passar por aquele momento difícil que você está vivendo, passando, angustiado. Sim, Deus pode te tirar dessa, Deus vai te tirar dessa. Eu profetizo isso sobre a tua vida, a graça, a paz, a bênção, a unção e a glória de Deus sobre você, tocando a tua vida, transformando a tua história e manifestando a graça e a glória de Deus sobre você. Deixa eu terminar orando pela tua vida. Quero mandar um abraço para Kari
Cardoso, nossa querida arquiteta preciosa, lá de Moarama, Miféquio também, a Michele, o Gilmar Bola, Valdinéia Seranto, a Sônia Cora, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Deus os abençoe em nome de Jesus. Se você chegou aqui no finalzinho desse vídeo, assista de novo, ele vai ficar disponível para você aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Spotify. Spotify é a maior plataforma de áudio do mundo, onde nós podemos ouvir músicas de adoração, louvor, mas também muitos ensinamentos e pregações. Nós temos mais de 3.100 vídeos e áudios no Spotify e vídeos no YouTube, Instagram, Facebook, muito material para você crescer, florescer e se desenvolver no Senhor. Aqui no link de descrição também, aqui embaixo, você pode deixar os seus comentários, né, de como você está se sentindo, seus pedidos de oração, as suas necessidades, o que você aprendeu nesse vídeo, acerca da dor, do sofrimento, da angústia, do desejo, às vezes, né, de desistir da vida, mas entregando a tua vida, é claro, sempre ao Senhor. Quando morremos para nós mesmos, a Bíblia diz, Cristo vem e nos vivifica, Cristo vem e vive através de nós. É isso mesmo, a vida cristã é cruz, a vida cristã é sacrifício, a vida cristã é comprometimento com Deus, é aliança com o Senhor. Então não esqueça de deixar aqui embaixo no link de descrição o que você aprendeu conosco, o que Deus ensinou para você e aquilo que você realmente precisa, qual é a cidade que você está nos assistindo, nos vendo, o seu nome, para que a gente possa estar interagindo também com você, tá bom? No link de descrição aqui embaixo também tem todas as informações para que você possa contribuir conosco nesse ministério. Tem os horários de culto, o endereço da igreja, todas as informações das nossas mídias sociais e de como Deus pode te abençoar grandemente através desse ministério. Desde já, sou o pastor Giovanni, quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, agradecemos pelo privilégio de trazermos a Tua palavra, Pai, aqui em Jó. Esse momento de angústia, de sofrimento, de dor de Jó nos ensina lições preciosas que nós ensinamos aqui para os nossos queridos irmãos, que o Senhor não desiste de nós, que quando nos rendemos completamente ao Senhor, mesmo em situações de dor, de sofrimento, o Senhor vem com provisão, o Senhor vem com a resposta, o Senhor nos renova as nossas forças como a da águia, o Senhor nos dá força para caminhar, porque se nós nos revestirmos do Senhor e na força do seu poder, o Senhor vai nos abençoar, vai nos fortalecer para o dia mau, e tendo vencido tudo isso, nós vamos permanecer inabaláveis diante do Senhor. E nós cremos nisso. Sê conosco, nos abençoa, Pai, vivifica o Teu povo, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, sejam tocados, abençoados, libertos, curados pelo poder de Deus. Eu te peço isso de todo o coração. Abençoe cada irmão que está aqui online conosco, José Cristóvão, nosso querido irmão, a Sônia Cora, a Karen Cardoso, todos os nossos irmãos, a Michele Fecchio, o Gilmar Bola, a Valdinéia Seranto, a Sônia Cora, Pai, todos esses amados irmãos, abençoa cada um deles nas suas necessidades, derrama a Tua glória, a Tua graça, a Tua unção, vivifica o Teu povo, aviva a Tua obra e manifesta, Pai, o Teu poder, trazendo a resposta sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Amém e amém.